Bem-vindos ao canal. Aqui eu compartilho reflexões sobre fé, propósito e aquilo que o universo, ou melhor, Deus, vai alinhando na nossa vida no tempo correto. Se você busca sentido, profundidade e respostas que se formam no silêncio da alma, fica aqui comigo. Neste canal, eu adoto uma perspectiva de que os acontecimentos, os fatos, enfim, tudo que acontece na nossa vida não é uma coincidência, mas sim segue um propósito narrativo de Deus. Eu digo assim, propósito narrativo porque, assim como um autor de uma obra, enfim, um diretor de um filme, de um teatro, tem uma pretensão de história para os personagens, de algum modo Deus também tem pretensão de acontecimentos, enfim, de eventos e experiências para cada consciência que existe, né, enquanto ser existente, enquanto ser humano. Dentro dessa perspectiva, então, o que que acontece? Percebemos que alguns acontecimentos surgem em momentos precisos, exatamente quando necessita acontecer para, enfim, dar certo, né, na história. Digo isso, por exemplo, pensando em obras, né, Senhor dos Anéis, por exemplo, é, se alguns pontos ali não acontecem exatamente como o autor colocou, a história ia ter um desenrolar completamente diferente. Por exemplo, eu comentei do Senhor dos Anéis porque eu sempre recordo do Gandalf, no momento que ele chega lá e o Frodo reclama que ele tá atrasado, e o Gandalf diz, né, que o mago não se atrasa, e etc. Só que ali a gente não sabe como que tá, digamos assim, a consciência, né, do personagem. Eu digo isso no sentido de. Mas eu entendo que sim, né? Gandalf sabia acho que ele também tem essa quebra da quarta parede, de algum modo. Enfim, discussão para próximos capítulos. E daí fiquei pensando, porque realmente que se ele chega em um momento diferente ali, o encontro com os outros hobbits, enfim, tudo que acaba acontecendo, não acaba, poderia ter desencontrado. Aí faz sentido isso de que as coisas acontecem no momento em que precisamos, né? E não quando queremos. E isso é bem interessante, né, na vida. Ainda Deus ele escreve histórias e quando ele permite algum acontecimento, algum fato, sempre tem um fim último, que é conduzir o entendimento de que a salvação está em Cristo, a esperança está nele e independente do evento ali, Cristo sempre vai ser a direção e enfim, o apaziguar da alma, enfim, todo aquele pode ser entregue a ele, o sofrimento pode ser entregue a ele e então encontrar descanso. Essa é a grande salvação, né, no Senhor, em crer no Senhor, possibilidade de crer no Senhor e reconhecer com humildade esse entendimento de que Deus ele cura, restaura, enfim, ele é onipotente em todos os aspectos. Na Bíblia, em Romanos 8:28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nesse sentido, isso que a gente chama de as coisas acontecerem no momento correto, é chamado de providência. É, Nesse sentido, ainda que as coisas que acontecem não sejam boas, dentro da nossa consciência entendidas como más, né? Enfim, um prejuízo, algo que não agrega, enfim, valor à nossa realidade, mesmo assim ela coopera para o bem, seja no entendimento de tirar um aprendizado daquilo, ou compreender que aquele evento, em um momento posterior, vai direcionar a coisas maiores, enfim, a acontecimentos, enfim, a lore principal da coisa ali, que Deus pretende. Na Bíblia existe o entendimento de duas concepções de tempo. A primeira delas é o Cronos, que seria o tempo do relógio, o nosso tempo, né, que é calendário, enfim, que é o reloginho passando. E o Kairos, que é o tempo de Deus, o momento perfeito. Dentro dessa perspectiva, dá para pensar que esse tempo, digamos assim, narrativo, é uma série, enfim, uma coisa que a gente está assistindo que tem acontecimentos ali que são chaves, funcionaria em analogia ao Kairos, enfim, são eventos ali, decisões que os personagens tomam, enfim, uma luta, um resultado de algo, e enfim, vai determinar a história. E da mesma forma, na nossa narrativa biográfica,
surgir momentos que temos que nos posicionar, enfim, tomar decisões e assumimos esse protagonismo, né? Que se a nossa vida fosse uma série, um anime ou algo assim, seria esse momento que o personagem tem que tomar decisões. E nesse sentido surge daí a necessidade de conhecer quem que é o Dungeon Master, por assim dizer, desse grande jogo que tá rolando aí, e se adequar às regras, né? Entender o que que é favorável, principalmente por reconhecer que enfim, esse GM, né? Esse admin, no caso, ele é favorável, né? Com os players. Ele quer que os players se deem bem e, enfim, que entendam ali quem que é o inimigo e enfim, enfim, ele tem interesse que a gente vença. Enfim, ele quer estar torcendo por nós. Bem interessante. Isaías 49:8, no tempo favorável eu te ouvi. A questão é que esse tempo favorável nem sempre é o que a gente tem pretensão, enfim, o que a gente quer, mas sim o que a gente precisa espiritualmente. Enfim, a gente precisa entender coisas que, da perspectiva da criação, enfim, da nossa vivência enquanto consciência, é necessário tempo. Muitas coisas que acontecem na vida precisam de tempo para maturação, enfim, para que sejam entendidas na plenitude. Sobre a perspectiva da nossa consciência necessitar de tempo para processar e, enfim, entender o propósito de Deus, a vontade narrativa, é necessário que vivenciamos um tempo de uma forma inconsciente, no meu viver, porque se de algum modo nós tivéssemos um spoiler, né, do que estaria por vir, não funcionaria, a nossa razão não ia, digamos assim, mastigar e entender da mesma forma. Por exemplo, quando José, na palavra, foi vendido pelos irmãos, precisava acontecer isso para que fosse salva, né, a nação. As etapas de tudo que ocorreu ali foram necessariamente necessárias para que fosse concluído daquela forma. Enfim, ele precisava estar naquela condição de escravo, ele precisava estar naquele contexto e tudo foi se encaixando. Assim como na nossa vida, coisas que vivenciamos são necessárias, um sofrimento momentâneo, que o seja, são necessários para maturar a nossa consciência, nosso entendimento da realidade das coisas e adquirir uma humildade perante Deus das coisas que estão acontecendo, delegando a Ele esse direcionamento narrativo. Outro exemplo é Davi, quando é esquecido no campo, né? Precisava acontecer para que ele aprendesse humildade antes de ser rei. Sempre tem uma um propósito narrativo, as coisas que acontecem, né? Que são desventuras, de algum modo. Tem Jonas também fugindo, precisava acontecer para que fosse transformado o coração e o do povo. E o do apóstolo Paulo, como perseguidor, que precisava acontecer para que a graça se tornasse evidente. Enfim, ele, na palavra diz sobre o espinho, né? Muito provavelmente era algum tormento que ele tinha profundo, justamente dessa experiência de consciência que ele tinha. Pois pensa, ele tinha uma convicção de realidade sobre uma coisa e aquilo foi completamente convertido na mente dele. Pensa mentalmente, né, como que ele não ficou. Eu entendo, inclusive, que ele só teve capacidade de suportar isso pela graça de Deus e pelo propósito que Paulo tinha. É muito interessante se a gente pensar dessa perspectiva de como a consciência de quem está experienciando aquilo se comporta. E é isso. Então, existe esse processo que em todo caso, assim, que a princípio é caótico, enfim, não existe uma solução na consciência, mas trata-se de um roteiro, enfim, aquilo que a princípio pode estar caótico, o direcionamento que aquele caos acaba tomando, no final narrativo acaba direcionando justamente ao que Deus pretende, que é o fim último. Ou seja, trata-se de providência e trata-se de amor de Deus na criação e nesse propósito que ele tem do segmento, né, da realidade. Pois então, dentro dessa perspectiva da realidade enquanto narrativa e tudo mais, eu entendo o seguinte, que nós somos NPCs dentro desse mundo, né, dessa coisa, e o personagem principal aqui, no caso, é Cristo, né, e como nossas consciências surgiram nesse mundo, né, nessa lore principal das coisas, o fim último é reconhecer, então, que Cristo é
é o princípio e o fim de tudo, e que as coisas não são aleatórias, enfim, de algum modo, tudo que converge na nossa vida acaba tendo esse direcionamento de entender, de levar a Cristo, ter essa concepção, primeiro, de que existe um Deus uno, que determina essa realidade, enfim, que estamos, digamos assim, na vontade dele, das coisas, ter esse reconhecimento no fundo da alma. E a partir de então, buscar se adequar, reconhecer a verdade dele, que ele criou, digamos assim, um manual, digamos assim, ele ensinou as regras pra gente, é igual no Street Fighter lá, quando você vai jogar, você começa só aperta os botões ali, e às vezes ganha no soquinho, né? Só pulando, e a velha tática de pular da voadora e cair na rasteira, né? Na edição tenta colocar esses exemplos aí. Mas acontece isso, que daí a gente não tem essa habilidade de jogar, né? A gente vai playando ali, e daí com o tempo ali, a gente vai se adaptando, dá o soquinho, dá o chutinho. Aí com o tempo vai aprender a dar os combos e tal, e daí chega num nível que você já sabe jogar, você domina as mecânicas, e daí o que vai diferenciar o sucesso ali é o teu desempenho e, daí, na última instância ali, é a arte que você aplica aquilo, né? Porque por mais que, vamos supor que tenham dois competidores que sejam tecnicamente iguais, vai vencer aquele que desenvolve uma arte, né? Um exemplo é o nosso querido Ronaldinho, o bruxo, que o cara manja não só pela habilidade, né? Porque chega num ponto tem que tem gente que tem muita habilidade. Mas o brasileiro tem essa ginga, esse negócio de aplicar arte na coisa, né? E é isso, chega num ponto que a criatividade é necessária, enfim. Enfim, nem sei por que eu entrei nisso. Mas, enfim, desse até pode ser encaixar aqui, que é a criatividade, no caso aqui, é tentar trazer isso, né? Uma gameplay, uma coisa ali, e nessa linguagem, assim, pro jovem tentar entender o jovem geek, né? Entender essa questão da lore principal e, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, enfim, depois no New Game Mais, né? E etc. Dentro disso tudo, todos os eventos, inclusive você está assistindo esse vídeo até esse momento, enfim, tá dando atenção aqui, é justamente esse, refletir que Deus é onipotente, onipresente, ele usa meios muitas vezes que a gente não entende, né? Por exemplo, uma gameplay de Mario Kart, aí, enfim, esse canal diferente, tudo é muito diferente, né? Quando trata-se de Deus, Deus não é muito misterioso, né? E é dentro desse mistério que é interessante tudo isso que a gente está experienciando, né? Enquanto consciências da criação. Então é isso, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nada é por acaso quando o destino é Cristo. Para concluir, então, muitas vezes Deus parece calado e aí a gente acaba duvidando, né, por essa questão. Mas o que acontece, Deus sempre vai nos dar recurso quando precisamos, ele nunca vai desamparar. Enfim, por mais que pareça que você está encurralado, enfim, que você vai perder a luta, sempre vai acontecer um milagre, sempre vai acontecer alguma coisa que vai te salvar. Porque assim como um personagem é ajudado pelo narrador ali na- pelo artista, né, na obra, por exemplo, do Luffy, né, que sempre a gente acha que o personagem vai perder, tá apanhando, daí ele sempre consegue uma energia, uma força e volta, né. Isso é na ficção, isso é dentro do anime, enfim, das obras, né? A gente vê em Goku, que ele sempre tem o personagem, ele apanha, 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 aí surge um poder, ele fica forte e consegue, e aí é isso que torna interessante, né, a narrativa. E dentro dessa perspectiva, dentro do amor de Deus, cada um é um protagonista, né, dentro da própria história, e dentro desse protagonismo, Deus, ele honra, ele entende que você sofre, que você passa por coisas que são difíceis e ele, enfim, ele viveu, ele foi homem, ele esteve entre nós, ele passou por tudo isso e é sabido por parte dele o quanto é difícil, né, ser um ser humano. Ele sabe o quão penoso é acordar todo dia para ir trabalhar, pagar as contas, não ter dinheiro para as contas, enfim, ele entende o transtorno que é quando algo acontece. Mas da mesma forma, ele permite tudo isso, não para atormentar a gente, mas para que a gente entenda que, no fim das contas, a gente pode confiar nele, que ele é pai, que ele é querido, enfim, que a gente reconheçamos nele um amor. E dentro desse amor, o que acontece com a gente é pedagógico, enfim, é igual um pai que
que deixa o filho, ficar esperneando no chão, mas ele não faz isso pra torturar psicologicamente o filho. Ele faz isso para que o filho ele entenda que o que ele tá fazendo não cabe, né? Que ele adquira a humildade de fazer do jeito correto, né? E Deus, a Bíblia, a palavra, tudo é muito interessante porque a gente tem acesso às regras do jogo. Nós sabemos o que devemos fazer para, é, digamos assim, estar de bem com o admin, e porque o admin pode todas as coisas nesse plano e em outros, né? Eu gosto de pensar dessa forma porque eu penso que exista um New Game Plus aí, traduzindo, né, pros nerdão aí. E nesse New Game Plus a gente não sabe, né, o que nos espera, né? A palavra diz que, é, enfim, nós não temos imaginação, temos que conjecturar, mas com certeza é algo muito, muito interessante, algo muito legal, né, de vivenciar e de algum modo vai compensa toda a experiência humana, né? Vou chamar de sabor, mas trata-se de, na verdade, uma depuração dos nossos gostos e enfim, essa questão de sabermos declinarmos nosso coração ao que é bom, né? Reconhecendo que Deus sabe o que é bom para nós. Agradeço se me deu atenção até agora aí, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí. E tamo junto. Muito obrigado pela companhia e obrigado por ajudar a fortalecer esse canal. Que Deus abençoe. Fico por aqui.